Fala moçada, espero que estejam todos bem. Pessoal, na aula de hoje, o que a gente vai estudar vai ser aquela continuação do ciclo alcanos, tá? Então, continuando aqui o ciclo alcanos, eu deixei aqui nas minhas anotações para a gente ir discutindo as conformações desse ciclo alcanos, né? Pessoal, nós vimos que o ciclo alcano mais simples que tem, né, é aquele anel com 3 carbonos. Porém, se vocês analisarem bem essa estrutura aqui do ciclo propano, que é o ciclo alcano mais simples que tem, nós percebemos o seguinte, que esses carbonos eles continuam na hibridização sp3, fazendo as 4 ligações sigma, né? Só que nessa hibridização sp3, nós temos que lembrar que o ângulo de ligação é um ângulo de 109,5 graus. Então, esse ângulo é um ângulo onde se obtém uma posição mais estável, um arranjo estérico, um arranjo espacial mais estável, com as ligações às nuvens eletrônicas mais distantes uma das outras, né? O que ocorre quando a gente junta, então, 3 carbonos que querem ficar bem distante, num anel bem pequeno? É lógico que vai formar uma estrutura bem instável, né? Porque 109,5 graus é aquele ângulo, aquela abertura, onde se tem uma maior distância entre as nuvens eletrônicas, e aqui no ciclo propano essa distância é impossível de ser obtida, né? Para fazer um anel com 3, no máximo que a gente consegue aí 60 graus de ângulo, né? Lembra da soma dos ângulos de um triângulo? Então, seria nessa forma, né? E esse ângulo mais fechado, a gente vai ter uma proximidade dessas nuvens eletrônicas maior e vai dificultar para aqueles orbitais híbridos, os orbitais sp3, eles interpenetrarem, ou seja, um orbital de um átomo interagir com o orbital de outro átomo. Essa interpenetração vai estar prejudicada, porque ela ocorre com esse ângulo e não com esse, que é um ângulo mais fechado. Toda vez que tem essa diferença, para anéis, a gente fala de uma tensão angular, e essa tensão ela é representada pelo ângulo de compressão, certo? Então, essa compressão angular de 109 para 60 foi de 49,5 graus, então está 45,9 graus a menos do que deveria para ter uma estabilidade maior, certo? Então, essa estrutura, o ciclo propano, a gente espera que seja uma estrutura bem instável, né? Então vamos escrever aqui estrutura instável, certo? É uma questão aqui interessante. Então, se pedir para a gente explicar a estabilidade do ciclo propano, a gente vai falar em cima disso, em cima da hibridização do carbono, em cima discutir a questão da estabilidade, do distanciamento entre os orbitais, né? Essas ligações aí do tipo sigma, elas são mais estáveis com um ângulo mais afastado e não com um ângulo mais curto, como está aqui no ciclo propano. Então, é algo bem estável, vai ser mais reativo, lógico, né? É isso que a gente espera desse ciclo alcano mais simples, que é o ciclo propano, ok? Passando aqui o ciclo propano, a gente tem que, a partir dele, o que ocorre? Essa formulação aqui, ó, esse triângulo, ele é como se ele estivesse num plano, né, e apenas as ligações de hidrogênio para fora desse plano. Então, estrutura planar bem tensionada, né, essa tensão angular muito grande, e além disso tem repulsão entre os átomos de hidrogênio. Essa repulsão, gente, entre os átomos de hidrogênio é chamada de tensão torsional, quando as nuvens eletrônicas dos hidrogênios estão próximas uma das outras. A partir de 4 carbonos, anéis de 4 carbonos, o que essas fórmulas vão usar como recurso, né? Elas vão ficar dobrando, elas vão ficar convertendo uma na outra. Então, para minimizar essas tensões angular e torsional, os demais cicloalcânicos, eles
apresenta estruturas não planares, ou seja, estruturas tridimensionais. Essa ligação mais grossinha é como se o carbono tivesse aqui essa ligação para frente, tá? E notem aqui a estrutura dela meia dobrada, certo? Esse ciclo butano, o anel com 4, ainda vai ter uma tensão angular também considerável. Ele também é uma estrutura instável, né? Vamos discutir. Olha só, é uma estrutura mais instável, é um ângulo de 80 graus, 88 graus, causando então uma tensão angular de aproximadamente 21 graus Celsius, é a compreensão desse ângulo, né? Uma outra questão aqui, ó, a tensão entre os átomos de hidrogênio, essas nuvens eletrônicas próximas, isso vai dar instabilidade. Qual que é o recurso dessas estruturas não planares? Elas ir se convertendo, elas dobrando. E aqui a gente tem um exemplo disso, essa setinha mostrando essa conversão, essa conformação diferente dessa estrutura. E aí eu peguei aqui nos slides para mostrar para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui no slide 2. Demorando um pouquinho carregar. Olha só, nesse slide 2 a gente percebe a estrutura tridimensional aqui desse ciclo alcano, certo? E ele se convertendo aqui uma forma, convertendo em outra para reduzir aquela tensão torsional. A tensão angular ela não deixa de existir porque continua com os 88 graus, ok? Olha só um outro exemplo quando a gente parte para um hidrocarboneto, quando a gente parte para o ciclo pentano, um carbono a mais. Quando a gente usa um carbono a mais, aí se vocês lembrarem da fórmula que a gente representa, para representar é mais fácil desenhar na forma planar, né? A forma planar é aquela formulazinha envelopada, né? Aqui a gente tem 5 carbonos, ó. Aqui um carbono, outro carbono, aqui a gente tem outro carbono. Esse aqui como se estivesse aí para frente, né, do plano. E essas ligações também elas vão se convertendo para diminuir essa repulsão entre os átomos de hidrogênio. Aqui tem tensão angular? Tem. Olha o ângulo já 105. Opa, esse ângulo já está aproximando do ângulo do carbono tetraédrico, que é um ângulo aí de 109,5, o ângulo do carbono sp3, né? Já está aproximando. Então, uma tensão angular menor, e é lógico que esse composto, então, você já consegue trabalhar com ele isolado, um composto um pouco mais estável, né? Então, vamos colocar assim, ó, bem mais estável, que os anéis, ou seja, os cicloalcanos de 3 e 4 carbonos, ok? A tensão angular dele, 4,5, enquanto aquele outro a gente tinha uma tensão de 40 e poucos graus, o outro de 20, aqui a tensão de 4 graus, né? E essa tensão de 4,5 graus Celsius, ela existe. E também existe aquela tensão torsional dos hidrogênios que é minimizada por essa dobra dessas estruturas. Essa projeção de Newman, ela ajuda muito bem ver essa torção entre os hidrogênios, tá? Então eu cheguei a falar dessa representação para vocês, compensa vocês parar e dar uma lida em projeção de Newman, mas se for possível eu quero tirar um dia aí no encontro no Google Meet para a gente falar um pouquinho mais sobre essas projeções que ajuda bastante a gente entender essas estruturas, certo? E aí a gente tem aqui um outro ciclo alcano, só um minutinho, um outro ciclo alcano aqui, que é com 6 carbonos. Gente, a partir de 6 carbonos, deixa de existir a tensão do anel, ou seja, é possível a gente ter uma estrutura cíclica em que cada carbono tem um ângulo de 109,5 graus, né? Então ele não precisa reduzir a angulação para manter
essa estrutura, igual a gente viu nos outros demais ciclos. Então, a partir do 6, a gente tem as moléculas muito estáveis e sem tensão do anel. Ok? Pessoal, tem um vizinho aqui que está esgoelando. Eu vou parar a gravação e depois eu continuo, tá joia? Assim que melhorar aqui.